Se você caiu nesse vídeo, é porque você andou pesquisando na caixa de pesquisa do YouTube, ou então na caixa de pesquisa do Google, ou perguntou para o ChatGPT e ele te sugeriu esse vídeo, que aliás é maravilhoso. Você vai ver como uma das fontes possíveis para explicar de maneira objetiva e direta ao ponto aquilo que é e aquilo que foi o justnaturalismo. Então vamos direto a isso. O justnaturalismo foi a mais antiga tentativa de compreensão teórica abrangente do fenômeno jurídico. A sua longa história remonta ao pensamento clássico e a distinção ontológica entre aquilo que é da ordem da natureza, o que os gregos chamavam de physis, e aquilo que é da ordem da convenção humana, e que não se confunde, portanto, com os determinismos da natureza. Embora a filosofia do direito do século XIX, como por exemplo a filosofia do direito analítica e as suas distensões positivistas, que se processam ao longo dos séculos XIX e XX, elas tenham sido prenhes em demonstrar a marcante relatividade dos valores subjacentes à doutrina justnaturalista, de outro lado, a recorrência do justnaturalismo como uma postura teórica constante na história do pensamento jurídico demonstra que o justnaturalismo envolve alguns dos problemas fundamentais ao pensamento jurídico. Daí porque a sua importância não se trata apenas de uma mera curiosidade histórica. Não por acaso a própria história da filosofia do direito acabou por se confundir durante muito tempo com o percurso do justnaturalismo e acabou sendo chamada de jus naturae ou de jus naturale, ou seja, de direito da natureza ou de direito natural, expressão que você deve conhecer inclusive como um sinônimo de justnaturalismo. Nós poderíamos definir o justnaturalismo do ponto de vista geral como uma doutrina jurídica que defende que o direito positivo pode ser objeto de uma valoração que tem como referência um sistema superior que está condicionando a sua validade. Daí, a diferença fundamental ao justnaturalismo é entre direito natural e leis humanas, entre ordem eterna imutável e, por outro lado, as leis positivas. Há, portanto, a dinâmica de um certo dualismo metafísico-jurídico que envolve o justnaturalismo por um lado e as leis positivadas por outro. De consequência, a gente consegue extrair as três características mais essenciais, os traços diferenciais do direito natural. Primeiro, o direito natural exige que a legislação positiva e em vigor seja analisada a partir de determinados conteúdos reputados superiores. Segundo, esses conteúdos possuirão como fonte uma determinada categoria universal e imutável. E terceiro, esses conteúdos devem prevalecer sobre as disposições formais da legislação em vigor. Você pode, com todo o direito, estar se perguntando, mas de que conteúdo se trata? Esses conteúdos se referem, geralmente, a uma ideia de justiça, cujos princípios, independentemente de serem acolhidos pelo direito positivo, possuirão um primado sobre as leis vigentes e o poder estatal que as implementam. Dessa forma, as leis vigentes vão ser consideradas válidas ao passo em que suas prescrições correspondam às exigências de um ideal de justiça. Portanto, uma regulamentação injusta da conduta humana não teria validade e sequer poderia ser considerada estritamente jurídica. O justnaturalismo submete, portanto, a validade das normas jurídicas em vigor a uma concepção qualquer, porém superior, de justiça. Historicamente, o Ocidente construiu três respostas justnaturalistas ao problema da fundamentação do direito. A primeira vinculou a fundamentação do direito natural à ordem cosmológica. A segunda, a uma ordem teológica, fundada na ontologia divina. E a terceira, a ordem da razão, inscrita na natureza humana. Talvez o texto mais importante e inaugural dessa tradição tenha sido a tragédia Antígona, de Sófocles. Nela, Sófocles enuncia a questão fundamental de todo o pensamento justnaturalista. Existe um direito superior ao direito positivo estabelecido pela convenção humana ou pela vontade do soberano. Em Antígona, a protagonista desafiava corajosamente, até o limite da sua própria vida, o poder de Creonte, um tirano, e fazia isso por meio do direito natural, um direito insujeito aos desmandos humanos. Tratava-se de sepultar Polinice, seu irmão morto, acusado de conspirar contra o governo de Tebas. Sendo surpreendida a enterrar o corpo do irmão morto, Antígona invoca então em seu benefício as leis não escritas dos deuses, leis imutáveis, eternas, atemporais e que atribuía às famílias o direito de enterrarem os seus mortos. Assim, Antígona queria demonstrar que o decreto de Creonte contrariava o direito dos deuses
E dessa maneira Antígona tentava invalidar o direito positivo, o direito proclamado pelo soberano, bem como tentava invocar que o fundamento do direito positivo vai além da manifestação da autoridade temporariamente e humanamente constituída, o que implicaria obter permissão para desobedecer ao direito positivo quando este estivesse em conflito com o direito superior, que é o seu princípio de justiça. Aqui nós vemos, portanto, em Sófocles, na Antígona, um discurso muito claro de fundamentação do direito positivo sobre certo princípio de justiça que o transcende. Essa ideia fundamental, ideia de transcendência, vai estar presente tanto na filosofia platônica quanto em certas manifestações que vão se suceder em textos, por exemplo, do período romano, especialmente os textos de Cícero. Como é que essa tradição chega até a Idade Média? Como é que ela penetra na igreja e dá origem a um discurso teológico dentro do pensamento cristão e medieval? Bom, o justnaturalismo teológico, ele tem por característica afirmar que o direito natural é parte da ordem eterna do universo, que foi originado em Deus e que é, por essa razão mesma, acessível à natureza humana. Trata-se de um direito verdadeiro, válido, existente, universal e imutável, que se mantém eterno e aplicável a todos os tempos, espaços e sujeitos, correspondendo exatamente à expansividade própria da Igreja Católica nos seus primeiros anos. Nesse sentido, é que o direito positivo será meramente o corolário, o dependente, uma espécie de determinação aproximativa e, no entanto, fundada no direito natural. Há um terceiro e último discurso de fundamentação para o justnaturalismo, e ele vai ter lugar especialmente a partir do iluminismo dos séculos XVII e XVIII. Terá como alguns dos seus representantes pensadores como Spinoza, Pufendorf, Wolff, Kant, entre outros. Trata-se de uma corrente do justnaturalismo de caráter racionalista. Ela afirmará fundamentalmente que o direito natural deriva da natureza, mas natureza aqui já não é, como no direito natural antigo, entendida como ordem natural. Já não é, como no direito natural teológico, entendida como ordem divina. Ela passa a ser entendida como estrutura enraizada na própria razão humana. Razão humana que torna possível deduzir axiomas, como se deduzem axiomas de sistemas matemáticos, como se deduzem regras gerais a partir de métodos geométricos. Aqui está a origem histórica e teórica da formulação da dogmática jurídica, que, como um legado, nós estudamos até hoje como o equivalente de ciência do direito. Mas esse justnaturalismo racionalista conhecerá uma divisão interna. Por um lado, Hegel e os neo-hegelianos, que vão seguir uma espécie de caminho que chamaríamos de historicista e que terá como principais representantes autores como Savigny e também como Purta, que inferem normas universalmente válidas do desenrolar da história humana sob áreas de necessidade e de finalismo. Há, portanto, aqui uma espécie de justnaturalismo de caráter teleológico. Telos aqui significa fim, finalidade ou destino. E o século XX vai conhecer um segundo ramo desse justnaturalismo racionalista, uma corrente chamada Die Natur des Arts, ou a natureza das coisas, que terá como seus principais representantes autores como Dietze, Mayhofer, Wälzer, que talvez vocês conheçam lá do direito penal, e que vai ser bastante influenciado especialmente pela fenomenologia de Husserl. A ideia fundamental dessa corrente chamada de Natur des Arts é de que certos aspectos da realidade possuem intrinsecamente força normativa e constituem fontes do direito a que o direito positivo deveria se adequar. Ou seja, pensamos a natureza das coisas, a ordem natural, como uma estrutura ontológica ou como uma estrutura lógica objetiva. Existe, portanto, uma forma final para definir o que é a tese justnaturalista propriamente dita, independentemente de ela ter uma fundamentação cosmológica, de ela ter uma fundamentação teológica ou de ela ter uma fundamentação antrópica e racionalista. É, como diz o Carlos Santiago Nino, num livro chamado Introdução à Análise do Direito, um conjunto, na verdade, de duas teses que formam uma tese só. A primeira tese justnaturalista, que na verdade vai exprimir a tese da conexão necessária entre direito e moral, dirá o seguinte: existem princípios morais, existem princípios de justiça que são universalmente válidos e permanecem acessíveis
a toda e qualquer razão humana. Essa é a primeira tese. Segunda tese, um sistema normativo só será jurídico quando estiver de acordo com a tese número 1, ou seja, de acordo com esse conjunto de princípios morais ou de justiça universalmente válidos e acessíveis à razão humana. Da interação dessas duas teses é que nós temos, de uma maneira bastante didática, aquilo que se chama tese da conexão necessária entre direito e moral, e que independe de esta moral advir de uma ordem da physis, de uma ordem divina, ou então da própria estrutura da racionalidade humana, como nós vimos na modernidade. O que há de fundamental nisso tudo talvez seja a relação do direito com a dimensão normativa da moralidade. Em princípio, seria muito fácil separar direito e moral, especialmente se nós aderíssemos à cartilha positivista. Já os não positivistas, para não dizer justnaturalistas, pensariam a relação entre direito e moral simplesmente como uma mera versão da tese da conexão entre direito e moral. No entanto, com o advento daquilo que poderíamos chamar de positivismos moderados, e aí poderíamos pensar como exemplos o Herbert Hart, do conceito de direito da década de 60, ou então o Carlos Santiago Nino, jurista argentino de meado do século passado. Fica difícil nós separarmos positivistas de não positivistas a partir pura e simplesmente da relação entre direito e moral. É o Robert Alexy que, em um texto chamado Direito e Moral, vai nos dizer o seguinte: não positivista é todo aquele que aceita que a inclusão da moral no direito não é apenas contingente, mas necessária. Aqui, o direito formula uma pretensão de correção moral, ou seja, essa pretensão de correção moral sendo internalizada pelo direito, sendo incluída no direito, é o que vai conduzir à conexão necessária, aquilo que a gente poderia chamar de tese da conexão necessária entre direito e moral, fazendo da moral uma espécie de requisito da própria normatividade. Ou seja, jurídica será a norma que atenda também a certo caráter ou a certos fins morais. Por que o Alexy diz isso? Porque ele entende a racionalidade jurídica e o discurso jurídico como uma especificidade do discurso prático em geral. O discurso prático, na melhor tradição kantiana, ele está entendendo justamente o discurso da ética, o discurso que tenta responder à questão o que devemos fazer, o que é correto que se faça. Como as decisões jurídicas geralmente são respostas a questões práticas, e a correção, ela sempre é uma exigência que leva ou à distribuição ou à compensação, significa nada mais, nada menos que o direito está sempre tratando de questões morais. Dessa forma, Alexy defenderá que a argumentação jurídica também está vinculada necessariamente à argumentação moral. Então conseguimos entender o que é o justnaturalismo? Conseguimos entender também como ele atravessa por dentro do próprio positivismo, dando origem a um certo positivismo moderado, mas dando origem também a certas facetas de um não positivismo, de um pós-positivismo ou de um neoconstitucionalismo, que talvez fique bastante claro nesse exemplo do Robert Alexy que eu acabo de trazer. Então, me faz uma gentileza, se você chegou até aqui e esse vídeo foi útil para você, deixa o like nele, se inscreve no canal para receber conteúdos como esse e nos vemos numa próxima.